Então, gente, a gente vai lá para a videoaula de hoje. Vai ser sobre o quê? Vai ser uma revisão de todos os conteúdos que a gente já estudou. Vai ser uma revisão para a avaliação que a gente vai ter semana que vem. E aí a gente vai revisar todos os conteúdos de forma rápida e prática, todos os conteúdos que a gente estudou. E é isso. O primeiro conteúdo que a gente estudou foi o quê? Eu fiz uma revisão para vocês na primeira aula para poder ressaltar, lembrar vocês de tudo que a gente já tinha estudado, de tudo que a gente já estudou, independente do ano, né? Mas foi mais para relembrar na mente de vocês. E o primeiro conteúdo foi as 10 classes gramaticais. E quais são as 10 classes gramaticais? Vamos lá. A primeira, substantivo. O que é substantivo? É aquele que dá nome aos seres, sentimentos, sensações e etc. Sempre que dá nome aos seres, dentro de uma frase, substantivo. O próximo, qual o segundo? Artigo. A gente sabe que existe dois tipos de artigo, o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido é o, a, os, as. Já fala, ele é um artigo definido, ele define algo. A Maria, o Paulo, o José e por aí vai. Então, a gente tem um artigo definido, que define qual é a pessoa. Ou a coisa, né? O artigo indefinido, uma, uns, umas, são aqueles artigos que eles não definem exatamente quem eles querem falar. Uma Maria, não é a Maria, não é especificamente, é uma Maria, qualquer uma, um Pedro, um José, e por aí vai. Então, aí a gente viu o artigo definido e indefinido. Definido, lembrando, define, indefinido, não define. O terceiro tipo das classes gramaticais, a terceira classe, adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que classifica a qualidade ou a positividade da palavra, do substantivo. Então, ela vai estar qualificando, caracterizando o substantivo. Vai ser a classe das características. Quarto, pronome. O que é o pronome? Palavra que pode acompanhar ou substituir um substantivo. A gente tem vários tipos de pronome. Pronome próprio, pronome de tratamento, pronome oblíquo. Então, os pronomes vai ser aquelas palavras que podem acompanhar ou substituir um substantivo, que no caso vai determinar a pessoa do discurso. O quinto, preposição. O que é preposição? São aquelas palavras que ligam uma palavra a outra para poder fazer uma relação entre elas. Suco de goiaba. O de, preposição, para eu poder estar fazendo essa ligação entre elas. Porque suco goiaba não faria sentido. Então, eu preciso ter a preposição para fazer uma ligação entre elas. Sexto, conjunção. O que é a conjunção? Palavras que ligam orações estabelecendo relações entre elas. Então, eu vou ter a primeira oração, vou ter minha vírgula, que eu vou separar uma oração da outra, e eu vou ter uma palavra fazendo ligação na oração anterior. Isso eu vou chamar de conjunção. Sétimo caso da classe gramatical, interjeição. São palavras que expressam ou que invocam emoções. Quando eu passei para vocês, até usei o exemplo de nossa, com ponto de exclamação, para mostrar para vocês que é palavra que expressa emoção. Então, a gente geralmente vai vir acompanhado por pontuação para poder mostrar essa expressão. Oitavo caso, verbo. O que são verbos? Palavras que expressam ação. Todas aquelas palavras que dá para conjugar, a gente chama de verbo. Nono caso, advérbio. O que é advérbio? São aquelas palavras que acompanham verbo, adjetivo ou outro advérbio, modificando. E a gente vai ter vários tipos de advérbio. São inúmeros tipos de advérbio, advérbio de tempo, de lugar, tudo mais. E eles vão estar para acompanhar o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Décimo caso, numeral. Numeral expressa a quantidade, em frações, em ordem, múltiplos. E aí a gente tem as 10 classes gramaticais. Lembrando então, substantivo, artigo definido e indefinido, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio e numeral. Essa vai ser a primeira que a gente revisou. Agora a gente vai para a nossa segunda aula que a gente teve. Agora a gente vai ver os tipos de substantivo.
A gente viu vários tipos de substantivo, mas para revisar, vamos começar com eles. Primeiro a gente vai ver o substantivo primitivo. O que é o substantivo primitivo? É o que não deriva de outras palavras. Ele, na verdade, vai ser aquela palavra que vai fazer, que outras palavras vão fazer derivação dela. Como pedra, flor. Então, vão ser aquelas palavras que elas não derivam de outras. Assim, a gente vai chamar de substantivo primitivo. E outro tipo de substantivo é o substantivo derivado. Se o primitivo ele não deriva o derivado, então ela vai derivar exatamente dessas palavras que são substantivo primitivo. Então, as palavras de substantivos primitivos são aquelas que derivam de outras. Pedreiro, pedregulho, floresta e por aí vai. Outro tipo de substantivo que a gente vai ver vai ser o substantivo simples. O que é o substantivo simples? São aqueles substantivos que possuem apenas um radical. E aí, depois dele, vem o substantivo composto. Se o simples possui apenas um radical, o composto já vai ter 2 ou mais radicais. Então, o composto vai ser aqueles girassol, couve-flor, beija-flor. São aquelas palavras que elas vão ser compostas, ela não vai ter apenas uma palavra. Girassol, por mais que esteja uma palavra só, a gente vê que é a junção de duas palavras, de gira e de sol. Então, os simples vão ser aquelas palavras com apenas um radical, que ele não vai ser composta por outra, e o composto, aquelas palavras que possuem 2 radicais ou mais. Pontapé, girassol, pé de moleque e por aí vai. O próximo tipo de substantivo vai ser o substantivo comum. O que é o substantivo comum? Substantivo comum é aquele que denomina um conjunto de seres de maneira geral, ou seja, um ser sem diferenciar de outros do mesmo conjunto. Se eu falar a palavra pizza, eu estou falando do conjunto de todas as pizzas, independente do sabor, vai ser um conjunto e eu vou chamar de substantivo comum, porque a palavra vai ser comum para todo o conjunto. Pizza de frango, pizza de calabresa, pizza de chocolate, não importa. Vai ser um conjunto, e como ele vai ser um conjunto, eu não vou estar diferenciando ele de maneira geral. Ah, pizza de chocolate, pizza de blá blá blá. Então eu vou chamar ele de substantivo comum. Outro tipo de substantivo comum, casa. Casa é um substantivo comum, porque é um conjunto de casas, existem vários tipos de casa. Então, eu vou estar chamando ele de comum, vai ser um substantivo comum. E aí, a gente vai ter o substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? Substantivo próprio é tudo aquilo que denomina as palavras que são de uso próprio. Nome de pessoa, nome de cidade. Aqueles nomes que geralmente não, que sempre começam com letra maiúscula. Se ele começa com letra maiúscula, ele é próprio. Pode ser nome de pessoa, nome de estado, nome de país, nome de cidade e por aí vai. Isso a gente vai chamar de substantivo próprio. O outro tipo de substantivo que a gente vai ver é o substantivo concreto. Como eu já falei para vocês na aula, o substantivo concreto é tudo aquilo que existe ou pode existir por si só. Se eu falo Deus, ele vai ser um substantivo concreto, porque ele existe por si só sem depender de outras palavras de outra pessoa. O substantivo abstrato é tudo aquilo que eu não consigo pegar. Então, se eu não consigo pegar, eu vou chamar ele de substantivo abstrato, que nem sentimento. Se eu falo amor, eu consigo identificar como é que é o amor? Eu consigo pegar no amor? Eu consigo ver o amor? Não, então por isso ele vai ser chamado de substantivo abstrato. O último tipo de substantivo vai ser o substantivo coletivo. O que são os substantivos coletivos? Substantivo coletivo vai ser aquele conjunto de coisas que a gente vai dar um coletivo para eles. É igual se eu falo um conjunto de lobos, alcateia, um conjunto de estrelas, constelação, um conjunto de peixes, cardume. Então, o coletivo vai ser o coletivo de um conjunto. Se eu tenho um conjunto de várias coisas, eu vou chamar ele de substantivo coletivo e vou dar um coletivo para esse tipo de substantivo. E a revisão do substantivo é isso, e agora a gente vai para mais outra revisão, outro conteúdo de revisão. Agora a gente vai ver os tipos de advérbio. Como a gente sabe, os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias ou ideias expressas na frase, né? Então, existe vários tipos de advérbio, porém, a gente vai relembrar cada um deles.
O primeiro é o advérbio de tempo. O que é o advérbio de tempo? São aquelas palavras que relacionadas ao tempo. Hoje, à noite, logo, ainda, agora, amanhã. Então, são aquelas palavras que fazem referência ao tempo. Um exemplo é conversamos amanhã. O amanhã é um advérbio de tempo, porque o amanhã vai estar relacionado ao tempo amanhã. Outro tipo de advérbio, advérbio de intensidade. O que é o advérbio de intensidade? Tudo aquilo que mostra que é intenso, que mostra intensidade na fala. Com as suas palavras apenas, bastante, bem, mais, mal, menos. Então, mostra intensidade. Se eu falo bem assim, sua voz é alta. Então, eu mostro a intensidade na palavra alta. A gente vai chamar de alta de advérbio de intensidade. Por quê? Porque ela não é um pouco alta, um pouco baixa. Não, ela é alta. Então, eu mostro intensidade. Ou ela é alta, ou ela é baixa. Agora, o próximo tipo de advérbio vai ser o advérbio de lugar. O que é o advérbio de lugar? É tudo aquilo que demonstra lugar, né? Acima, abaixo, à direita, à esquerda, fora, dentro, perto, aqui, ali. Então, são aqueles que eu vou demonstrar um lugar. Na aula eu usei o exemplo para vocês em relação, pendure o quadro mais à direita. Mais à direita, eu estou demonstrando qual é o lugar. Se eu falo bem assim, estou aqui. Aqui é o advérbio de lugar, porque eu estou falando que eu estou aqui. Estou demonstrando qual é o lugar que eu estou. Outro tipo de advérbio é o advérbio de modo. O que é o advérbio de modo? São aquelas palavras que geralmente a gente usa mais como forma de dizer mesmo. Que se eu falo bem assim, devagar, depressa, pior, à vontade, a gente vai chamar de advérbio de modo. Porém, além dos advérbios de modo, as palavras que terminam com mente, elas também vão ser chamadas de advérbio de modo. Alegremente, calmamente, fortemente. Então, aquelas palavras que têm a terminação mente, a gente também vai ser chamado de advérbio de modo. Se eu falo assim, faço assim, o assim vai ser um advérbio de modo, vai estar dizendo a forma com que eu estou fazendo. Eu estou fazendo assim. Agora, se eu falo bem assim, deixa eu ver. Estou alegremente. O alegremente também vai ser um advérbio de modo. Por quê? Eu estou dizendo a forma com que eu estou. Por isso que quando eu falo de advérbio de modo, eu falo que para facilitar, é mais a forma que a gente tem de dizer da gente mesmo. É nossa forma de dizer. Eu faço assim. Assim, a gente fala uma forma de dizer. Se eu falo bem assim, fiquei calmamente, eu sei que eu fiquei calma, mas aí eu uso o calmamente, que é um advérbio de modo, em relação à terminação mente. Outro tipo de advérbio é o advérbio de afirmação. O que é o advérbio de afirmação? É tudo todas aquelas palavras que afirmam. Com certeza, realmente, sim, sem dúvidas, são aquelas palavras afirmativas, que afirmam algo. Se eu falo bem assim, realmente eu vou sair. Então, realmente eu vou sair, eu estou confirmando que realmente eu vou sair. Então, realmente vai ser um advérbio de afirmação, porque eu estou confirmando algo que, no caso do exemplo, realmente eu vou sair. Então, eu estou confirmando que eu vou sair. Advérbio de negação. Se a afirmação afirma, negação nega. Não, de modo algum, de jeito nenhum. Se eu falo de maneira alguma, se eu falo assim, de maneira alguma vou te deixar. De maneira alguma é um advérbio de negação, onde eu estou negando, de maneira alguma. Ou seja, é um advérbio que nega algo. Não vou sair, pronto. Não vou sair, a gente tem o não, que é um advérbio de negação, que está negando, falando que eu não vou sair. A gente vai ter o advérbio de dúvida. O advérbio de dúvida é o quê? São todos aqueles advérbios, são todas aquelas palavras que expressam dúvida. Talvez, acaso e por aí vai. Falo bem assim, talvez eu vá amanhã. Então, talvez, eu estou expressando dúvida. Talvez eu vá, talvez eu não vou. Talvez eu vá e talvez eu não vou. Então, eu não estou nem negando, nem afirmando. Eu estou deixando
na dúvida. O outro tipo de advérbio, o advérbio de ordem. O que é advérbio de ordem? Ele expressa uma ordem. Se eu falo bem assim, primeiramente faça o que eu mandei. Primeiramente vai ser um advérbio de ordem, porque eu tô ordenando alguma coisa. Primeiramente faça isso. Então, primeiramente vai ser um advérbio de ordem. Se eu falo bem assim, depois você vai. Depois é um advérbio de ordem. Por quê? Eu tô dando uma ordem falando que depois vai, não é agora, é depois. Então, depois vai é um advérbio de ordem. Então, tudo aquilo que expressa ordem, olhando pelo sentido da frase também, é um advérbio de ordem. Outro tipo de advérbio de exclusão. O que é advérbio de exclusão? O que faz a exclusão de alguma coisa. Apenas, salvo, se não, só, somente. Se eu falo bem assim, todos foram aprovados, exceto tal pessoa. Então, eu tô fazendo uma exclusão. Eu tô fazendo exclusão, falando que exceto aquela pessoa. Se eu falo bem assim, todos foram viajar, salvo Maria. Então, salvo vai ser um advérbio de exclusão, onde eu vou estar fazendo aquela distinção daquela pessoa, ou de algo. Outro tipo de advérbio é o advérbio de designação, onde eu falei pra vocês na aula, que é o advérbio mais simples. Por quê? Porque o advérbio de designação é somente aquela palavra eis. E s é um advérbio de designação que é usado somente com essa palavra. Então, sempre que existe essa palavra, é advérbio de designação. O outro tipo de advérbio é o advérbio de interrogativo. Se interroga algo. Então, independente das frases diretas ou indiretas, não vou entrar em diretas e indiretas, que vocês já sabem, já expliquei isso pra vocês. Então, são aquelas palavras como, onde, aonde, donde, porquê, quando, e elas vão ser usadas de forma interrogativa. Então, a gente vai chamar de advérbio interrogativo. Palavras que expressam uma forma de perguntar alguma coisa, de forma direta ou indireta. Em relação aos tipos de advérbio, é isso. E vamos para mais uma aula de revisão. Mais um conteúdo para revisão, né, na verdade. Agora a gente vai relembrar o adjetivo. O que é o adjetivo? É aquela palavra que qualifica o substantivo. Só que a gente viu que não existe apenas um tipo de adjetivo. Então, vamos relembrar qual é o tipo de adjetivo. Primeiramente, o adjetivo simples. O que é o adjetivo simples? É aquele que possui apenas um radical, como, por exemplo, a palavra pobre, magro, triste e por aí vai. O adjetivo composto possui mais de um radical. Quais palavras que a gente pode usar como adjetivo composto? Luso brasileiro, super interessante, entre outras. O adjetivo primitivo são aquelas palavras que dão origem a outros adjetivos, como bom, alegre, puro, entre outros. O adjetivo derivados, palavras que derivam de substantivo ou verbo, como, por exemplo, escultor, ele deriva do verbo esculpir. A gente pode ter também a palavra formoso, é do substantivo formosura. Então, a gente vai ter o derivado que vai estar derivando de substantivos ou de verbos. Outro tipo de adjetivo é o adjetivo pátrio. O que são os adjetivos pátrios? A gente pode chamar tanto de pátrio como se adjetivo gentílicos. Os adjetivos que indicam o local de origem ou nacionalidade de cada pessoa, como por exemplo, brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol, americano. Se eu falo bem assim, Paula é uma moça carioca. O carioca é um adjetivo pátrio, porque eu tô qualificando o substantivo moça, estou qualificando que ela é carioca. Então, a gente vai ter o substantivo pátrio. Substantivo não, adjetivo pátrio. O adjetivo, ele vai ter o grau de adjetivo. A gente pode chamar tanto de comparativo como superlativo. O que é o comparativo? Quando o adjetivo é utilizado para comparar qualidades e o superlativo utilizado para intensificar qualidades. A gente vai ter também o adjetivo explicativo, que é uma classificação do adjetivo. Como assim explicativo? Exprime a qualidade própria do ser. Quando eu falo bem assim, neve fria, a gente já sabe que a neve é fria. Então, ele é um adjetivo explicativo, porque a gente já sabe que a neve é fria. Então, ela é própria do ser. Mas também existe o restritivo, que exprime a qualidade que não é própria do ser. Se eu falo bem assim,
fruta madura, eu tô dando madura um restritivo, porque ela pode estar madura, ela pode estar verde, ela pode estar podre. Então, ele vai ser um restritivo, porque ele não é a qualidade própria por ser. Então, a gente vai ter esses dois tipos também, explicativo e restritivo. Em relação ao adjetivo, foi só um resumo, é só uma revisão. Essa matéria, a gente teve ela presencialmente, então qualquer coisa vocês podem voltar no caderno de vocês, no livro de vocês e revisar por lá também. Agora, a gente vai para outra aula. E qual vai ser a que agora a gente vai revisar? Vai ser o substantivo e os adjetivos. Então, o substantivo e os adjetivos, a gente viu tanto o tipo substantivo como a gente viu os adjetivos. E agora a gente vai ver a diferença entre eles. Como a gente já sabe, o substantivo dá nome aos seres. E o adjetivo qualifica esses seres, qualifica os substantivos. Para a gente poder diferenciar os dois, é só pensar que um dá nome e o outro qualifica. Então, às vezes a gente vai ter o adjetivo e o substantivo com a mesma palavra, mas como é que a gente vai saber diferenciar? É uma aula que eu dei para vocês. A gente vai saber diferenciar de acordo com a colocação da frase, de acordo com o que ela está pronunciando, se ela está dando um nome aos seres dentro da oração ou se ela está qualificando o substantivo dentro dessa oração. Igual eu posso usar assim, a velha reclama de tudo. Velha vai ser o substantivo, porque ela está dando nome aos seres da palavra. A gente sabe que é uma pessoa idosa que alguém está chamando de velha. Agora, se eu uso bem assim, essa blusa está muito velha. Se eu falo essa blusa está muito velha, o velha está falando ao adjetivo, porque eu estou qualificando a blusa e não estou dando nome aos seres. Então, por mais que a gente tenha a mesma palavra dentro da oração, a gente consegue, e sabendo que uma pode ser adjetivo e outra substantivo, a gente consegue diferenciar, porque o substantivo vai dar nome e o adjetivo vai estar qualificando. Mas também a gente vai ter o adjetivo antes e depois do substantivo. A ordem mais comum da gente ver é o substantivo seguido do adjetivo. Se eu falo bem assim, tem uma blusa florida, a gente vai ter a blusa, o substantivo, e a gente vai ter o florida como adjetivo. Mas também a gente pode inverter a ordem, pode ter alterado o adjetivo antes e o substantivo depois. Essa antecipação do adjetivo torna o enunciado mais enfático. Como assim? Porque eu posso ter um exemplo assim, tenho um pequeno jardim na minha casa, então eu vou estar qualificando o jardim, que é um pequeno jardim, eu vou estar dando o adjetivo antes do substantivo. Então eu posso usar o adjetivo tanto depois do substantivo, como eu posso colocar antes do substantivo. Antes e depois, os dois casos vale. A diferença é porque quando o adjetivo estiver antes, o enunciado vai estar mais enfático. A ordem do substantivo e do adjetivo pode mudar o sentido? Em alguns casos, sim, mas não é todos que podem mudar. Mas em alguns casos, eles vão mudar o sentido da nossa frase. Se eu usar bem assim, aquela falsa candidata tentou ganhar a eleição. Se eu falo aquela falsa candidata tentou ganhar a eleição, eu tenho o adjetivo antes do meu substantivo. Nesse caso, eu vou estar como se eu falando que ela é uma impostora, que ela era falsa, que ela não era candidata, ela era uma falsa candidata, meio que se infiltrou e tentou ganhar as eleições. Mas se eu falo bem assim, aquela candidata falsa tentou ganhar as eleições, aqui eu já tenho o adjetivo depois do substantivo. Então, nesse sentido, eu tô falando que ela era uma candidata mentirosa. Então, em alguns casos, o adjetivo vindo antes, ele pode mudar, sim, o sentido da frase. Em relação ao adjetivo e o substantivo, é isso. A gente vê, era pra gente ver a posição de cada um, a diferença entre eles e o que eles poderiam mudar, o que eles não poderiam mudar. E é isso. Agora a gente vai ver mais uma aula pra gente poder revisar. Agora a gente vai estar revisando o uso do S e o uso do Z. A gente sabe, na aula que eu dei pra vocês, eu falei em relação, a maioria das palavras com S, elas têm o som de Z, porém, elas nem sempre são escritas com Z e a gente às vezes acaba confundindo. Eu dei algumas dicas pra vocês de quando a gente vai usar S e de quando a gente vai usar Z. Eu vou relembrar essas dicas, porém não entrando tanto a fundo. Primeiro caso que a gente sabe que usa S,
palavras derivadas de S. A palavra derivada de S a gente continua com S. Asa, asinha. Segundo caso que a gente usa a palavra sabendo também que é com S. Palavras em que o sufixo, ou seja, a terminação, termina com E e S, o E com acento circunflexo, esa, com adjetivo ens, os, osa, ou ocultação feminina, isa. Como assim? Relação português, portuguesa, camponês, camponesa, e por aí vai. Então, a terminação com isa, poetisa, terminação com esa, duquesa. Então, todas essas terminações, a gente sabe que elas são usadas com S. Terceiro caso que a gente sabe que também é usado S, depois de ditongo, coisa, maisena, e por aí vai. Quarto caso que a gente sabe que é usado com S, nas palavras decorrentes da conjugação por verbo por e querer. Eu pus, se eu pudesse, eles quiseram. Então, aquelas palavras que a conjunção com o verbo terminado que tem a conjunção do verbo por e querer, a gente sabe que elas também são usadas com S. Agora a gente vai ver quando eu sei que são usadas com Z. Também com a terminação com as palavras derivadas com Z. Se ela é com Z e a derivação dela também vai ser com Z. Deslize, deslizar, raiz, enraizado. Então, vão ser palavras com Z, palavras que são com Z normal e as palavras derivadas dela. O segundo caso, onde a gente também sabe que é com Z, onde os sufixos, palavras que terminam com e, z, a, substantivo abstrato a partir de adjetivo. Timidez, dureza, grandeza, moleza. Como assim abstrato? Lembrando do abstrato, é tudo aquilo que eu não consigo pegar ele por si só, consigo ver, mas ele por si só existe, né? Então, timidez, eu consigo ver? Não, mas eu sei o que é, então ele por si só existe. Terceiro caso, onde eu sei que eu também uso Z nas terminações, ou seja, no sufixo isar. Formes os verbos. Então, atualizar, canalizar, economizar, eternizar, simbolizar e por aí vai. O quarto caso, que eu também sei que eu uso S, nas palavras cujo sufixo, a terminação, termina com isação e forma um substantivo. Atualização, colonização, realização, utilização e modernização. Em relação ao S e o Z, a gente foi isso, era só para revisar, para a gente saber quando a gente usa S e quando a gente usa Z. E isso foi mais uma ajuda para vocês relembrar de quando é usar e de quando não usar.